O idoso da casa 17. Uma vida de silêncio e o segredo que ninguém suspeitava até que. Ei, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você não perde nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Na pacata Vila das Camélias, o som do vento atravessava as ruas estreitas e calmas, onde o tempo parecia não ter pressa. As fachadas simples das casas escondiam vidas comuns, cada uma com suas alegrias e dores. Na casa de número 17, vivia Amaro, um idoso de 78 anos, cuja existência havia se tornado um fardo silencioso, invisível aos olhos de quem deveria protegê-lo. Após a morte de sua amada esposa, Maria, ele foi morar com seu sobrinho Jonas e a esposa dele, Cláudia. O que deveria ser um refúgio de amor e cuidado transformou-se em um ambiente pesado e cruel. Os dias de Amaro eram monótonos e dolorosos, marcados por palavras ásperas, olhares de reprovação e a constante sensação de ser um incômodo. Jonas e Cláudia o tratavam como uma obrigação, e não como parte da família. A rotina era um ciclo interminável de solidão e silêncio, quebrado apenas pelas discussões entre o casal, que sempre ecoavam pelos cômodos da casa. Amaro raramente reagia. Refugiava-se no pequeno álbum de fotos que guardava com cuidado, onde imagens do passado, de tempos mais felizes ao lado de Maria, lhe traziam algum conforto. Certa manhã, enquanto Amaro estava sentado na varanda, observando o movimento quase inexistente da rua, algo diferente aconteceu. Uma jovem desconhecida, com um semblante leve e curioso, passou pela calçada. Alice, recém-chegada ao bairro, notou o olhar triste e perdido do idoso. Por um momento, hesitou, mas logo ofereceu um aceno tímido. Amaro demorou a responder, mas levantou a mão com um gesto hesitante, quase incrédulo diante daquele pequeno ato de gentileza. Nos dias seguintes, Alice passou a notar o idoso com frequência. Havia algo em seu olhar que a intrigava. Enfermeira por vocação e coração, ela sentia um impulso natural de ajudar, mas não sabia por onde começar. A princípio, limitou-se a cumprimentá-lo de longe. No entanto, com o tempo, aquela troca silenciosa tornou-se insuficiente. Alice sentia que havia algo errado na casa 17, algo que ia além da solidão que parecia envolver o velho homem. Enquanto isso, dentro da casa, Jonas e Cláudia estavam alheios à curiosidade da jovem. A rotina dele seguia carregada de reclamações e desprezo pelo idoso. Cláudia, principalmente, parecia irritada com a presença constante de Amaro, como se ele fosse um fardo que limitava suas ambições. Ele não deveria estar aqui, costumava dizer a Jonas em momentos de raiva. Mas o que podemos fazer? É nossa obrigação, Jonas respondia, não por preocupação, mas para evitar problemas com a opinião dos outros. Alice, no entanto, não pretendia ignorar o que estava diante dela. Em uma tarde ensolarada, decidiu parar em frente ao portão da casa 17 e arriscar um primeiro contato. Com um sorriso gentil, perguntou: "Bom dia, o senhor gosta de flores? Tenho algumas mudas em casa e acho que ficariam lindas aqui." Amaro, surpreso com a abordagem, respondeu baixinho: "Minha Maria gostava de flores. Mas faz tempo que elas não aparecem por aqui." Aquela simples interação abriu uma porta. Alice percebeu que havia uma história ali, algo que precisava ser descoberto. Mas ela também sabia que, para ajudar, precisaria de paciência e sensibilidade. Por trás dos muros daquela casa, algo estava oculto, algo que parecia pesar sobre os ombros de Amaro. O que Alice ainda não sabia era que sua bondade seria o catalisador de uma série de eventos que mudariam a vida do idoso e a dela também. Enquanto os dias passavam e a jovem nutria uma ligação cada vez mais forte com Amaro, Jonas e Cláudia começavam a perceber sua presença. E com isso, uma tensão silenciosa começava a crescer. A história de Amaro, que parecia destinada ao esquecimento, estava apenas começando a ser contada. No pequeno bairro onde tudo parecia tão comum, segredos sombrios esperavam para ser revelados, e a força de uma simples conexão humana tinha o poder de mudar tudo.
Os dias passaram, e a interação entre Alice e Amaro tornou-se mais frequente. Ela aparecia na calçada quase todos os dias, sempre com um sorriso e uma pergunta simples: como está hoje, seu Amaro? Aos poucos, ele foi baixando a guarda. Começou a falar sobre Maria, sobre os bons anos que tiveram juntos e sobre como a vida parecia ter perdido o brilho desde que ela se fora. Alice ouvia com atenção, fazendo perguntas que o incentivavam a falar mais, como se quisesse ajudá-lo a encontrar um pedaço de si mesmo que havia se perdido. Certa tarde, Alice notou algo diferente. Quando Amaro falava, Jonas apareceu na porta da casa, encarando-a com uma expressão fria e desconfiada. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntou ele, com um tom que não escondia a irritação. Alice manteve a calma, respondendo educadamente que apenas conversava com seu Amaro, mas Jonas não parecia convencido. Depois daquele dia, o clima no portão ficou mais tenso. Amaro começou a hesitar em falar tanto, como se temesse alguma consequência. Alice, no entanto, era perceptiva. Ela via além do silêncio de Amaro e das atitudes de Jonas. Decidiu que precisava agir de forma diferente. Um dia, trouxe consigo uma sacola com bolinhos que havia feito. Ao entregá-los a Amaro, ela disse: é para o senhor. Um mimo para alegrar o dia. Ele ficou emocionado, segurando a sacola como se fosse um tesouro. Mas, antes que pudesse agradecer, Cláudia apareceu na varanda e, com um sorriso forçado, disse: que gentileza da sua parte. Mas não queremos incomodá-la. Alice percebeu o tom passivo-agressivo na voz da mulher, mas não deixou que isso a desanimasse. Naquela noite, Cláudia e Jonas discutiram. Ela está invadindo demais. Vai começar a se meter onde não deve, resmungou Cláudia. Jonas concordava, mas não sabia exatamente como impedir Alice sem levantar suspeitas. Decidiram que precisavam vigiar mais de perto as interações dela com Amaro. Para eles, a jovem representava uma ameaça ao controle que tinham sobre o idoso. Alice, por outro lado, começou a notar pequenos detalhes que antes lhe escapavam. Amaro parecia sempre cansado, mesmo nos dias em que o sol brilhava forte. Suas roupas, muitas vezes, estavam amassadas ou manchadas, como se ele não recebesse os cuidados adequados. Ela sentia que havia mais naquela história do que o olhar entristecido dele revelava. Decidiu que precisava conhecê-lo melhor para entender o que realmente acontecia naquela casa. Durante uma conversa, perguntou de forma casual: seu Amaro, o senhor sente falta de algo que costumava fazer quando era mais jovem? Ele demorou um pouco a responder, mas finalmente disse: caminhar no parque. Eu e Maria íamos todo domingo. Era o nosso lugar favorito. Alice sorriu e sugeriu: então, por que não voltamos lá um dia? Eu posso acompanhá-lo. A ideia pareceu iluminar o rosto de Amaro, mas logo ele voltou ao seu tom cauteloso. Não sei se seria uma boa ideia. Jonas e Cláudia podem não gostar. A relutância dele reforçou a determinação de Alice. Decidiu que precisava ganhar a confiança do idoso de forma gradual. Começou a levar pequenas coisas que poderiam trazer um pouco de alegria ao dia dele. Um livro, flores para o jardim ou apenas um pouco de conversa leve. Amaro começou a se sentir mais confortável, e os dois criaram uma rotina silenciosa de amizade. Certa manhã, Alice encontrou o portão fechado com cadeado, algo que nunca havia acontecido antes. Estranhou, mas não desistiu. Chamou pelo nome de Amaro, e ele apareceu na janela, parecendo mais abatido do que de costume. Não posso sair hoje, disse ele, sem explicar o motivo. Alice percebeu que algo estava errado e decidiu investigar discretamente. Ao retornar para casa, começou a perguntar aos vizinhos sobre a família de Jonas. Descobriu que poucas pessoas conheciam a fundo o casal, mas todos pareciam ter a mesma impressão. Eles eram reservados e evitavam interações. Os dias passaram, e Alice continuou tentando estabelecer contato com Amaro. Sempre que o via, ele parecia mais retraído, mas ainda assim havia gratidão em seu olhar. Jonas e Cláudia,
por outro lado, pareciam cada vez mais incomodados com a presença da jovem. Começaram a evitar deixá-la sozinha com o idoso e até insinuaram que ela estava se intrometendo demais. Alice, porém, não se intimidou. Ela sabia que havia algo maior em jogo. Um dia, Alice encontrou Amaro sozinho na varanda. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, como se carregasse um peso que não conseguia mais suportar. "Você acha que as coisas podem mudar?" perguntou ele, com a voz trêmula. Alice respondeu sem hesitar. "Sempre há uma chance de mudança, seu Amaro. Mas, às vezes, precisamos de ajuda para encontrar o caminho." Ele sorriu, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de medo. Alice sabia que estava lidando com algo delicado, mas também sentia que não podia desistir. Ela não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de que não ficaria de braços cruzados. A história de Amaro, ainda envolta em mistério e dor, precisava de um desfecho diferente. E enquanto a jovem buscava uma forma de trazer luz à vida do idoso, Jonas e Cláudia continuavam a agir nas sombras, determinados a proteger seus segredos a qualquer custo. Alice não conseguia ignorar o peso daquela situação. As palavras de Amaro, carregadas de desamparo, ecoavam em sua mente. Decidida, começou a traçar um plano para ajudá-lo, mesmo sem saber a extensão dos problemas que ele enfrentava. Ela começou a observar mais atentamente os hábitos de Jonas e Cláudia, buscando pistas sobre o que acontecia dentro da casa. Apesar de suas interações cordiais, Alice sentia a tensão no ar sempre que eles apareciam. Em uma de suas visitas, Alice notou um detalhe que lhe escapara antes. A fechadura da porta principal estava reforçada com um cadeado interno, algo incomum para um lugar que não parecia perigoso. Perguntou casualmente a Amaro sobre aquilo, mas ele desconversou, dizendo que não sabia de quem fora a ideia. No entanto, o desconforto dele ficou evidente, e isso só aumentou a curiosidade dela. Algo não fazia sentido, e Alice sabia que precisava agir com cautela para ganhar ainda mais sua confiança. Dias depois, Amaro confidenciou a Alice que as conversas com ela eram a melhor parte do seu dia. Aquela frase, simples mas cheia de significado, deu a ela ainda mais motivação. Certa tarde, decidiu levar Amaro ao jardim para cuidar das flores que haviam plantado juntos. Ele hesitou, preocupado com a reação de Jonas e Cláudia, mas Alice insistiu. "É só um pequeno momento para o Senhor. Nada além disso." Após muita resistência, Amaro cedeu, e os dois passaram a tarde plantando novas mudas, o que trouxe um raro sorriso ao rosto do idoso. Enquanto isso, Jonas observava de longe, com uma expressão carregada de irritação. Ele não gostava de ver Amaro se distraindo, pior, criando laços fora da casa. Para ele, isso ameaçava o equilíbrio precário que mantinham. Durante a noite, discutiu com Cláudia. "Essa mulher está passando dos limites. Precisamos fazer algo antes que ela descubra mais do que deveria." Cláudia, sempre prática, sugeriu que começassem a limitar as visitas de Alice, inventando desculpas para afastá-la. No dia seguinte, quando Alice apareceu, foi Cláudia quem atendeu à porta. Com um tom educado, mas firme, disse que Amaro estava indisposto e não poderia receber visitas naquele dia. Alice, surpresa, tentou insistir, mas Cláudia encerrou a conversa rapidamente. De volta à sua casa, Alice sentiu um aperto no peito. Algo estava definitivamente errado, e ela sabia que precisava ser mais estratégica se quisesse ajudar. Amaro, isolado dentro da casa, começou a sentir a ausência de Alice de maneira mais intensa. A pequena luz de esperança que ela havia acendido nele parecia começar a se apagar. Ele voltou a se refugiar em suas lembranças, olhando com melancolia para o álbum de fotos de Maria. No entanto, algo dentro dele dizia que aquela jovem não desistiria tão facilmente. De fato, Alice não desistiu. Na semana seguinte, tentou novamente visitar Amaro, mas encontrou a mesma desculpa. Isso a fez mudar de abordagem. Começou a perguntar discretamente aos vizinhos se já haviam notado algo estranho na casa 17.
Muitos não tinham muito o que dizer, mas um senhor mais velho, que vivia no bairro há décadas, comentou que Amaro parecia muito mais feliz quando vivia com Maria. Depois que ela se foi, ele nunca mais foi o mesmo. E desde que o sobrinho veio morar lá, as coisas mudaram ainda mais. Determinada a entender o que se passava, Alice decidiu monitorar a casa de longe. Passava pela rua em horários diferentes, observando os movimentos de Jonas e Cláudia. Notou que, muitas vezes, eles saíam juntos, deixando Amaro sozinho. Em uma dessas ocasiões, aproveitou a ausência do casal para bater à porta. Amaro atendeu com cautela, mas ao vê-la, seus olhos se encheram de alívio. Achei que não viria mais, disse ele. Alice entrou rapidamente, aproveitando o momento para conversar com Amaro sem a interferência de Jonas ou Cláudia. Ele estava visivelmente nervoso, como se esperasse que eles voltassem a qualquer instante. Durante a conversa, Alice tentou sondar o que acontecia dentro da casa. Amaro, no entanto, continuava evasivo, claramente com medo de expor algo. Antes de sair, Alice pegou na mão dele e disse: "O senhor não está sozinho. Estou aqui para ajudá-lo, mas preciso que confie em mim." Naquela noite, Jonas e Cláudia perceberam que Alice havia estado na casa. Jonas ficou furioso e, pela primeira vez, confrontou Amaro diretamente. "O que ela veio fazer aqui? Você não tem nada para dizer a ela", disse ele, com a voz elevada. Amaro não respondeu, mas o medo em seu olhar era evidente. Cláudia tentou acalmar Jonas, dizendo que precisavam agir com mais cuidado, mas a tensão entre eles estava evidente. Alice, por sua vez, começou a planejar sua próxima abordagem. Ela sabia que estava lidando com uma situação delicada, mas também sentia que estava se aproximando da verdade. Decidiu que precisaria de ajuda para lidar com Jonas e Cláudia, alguém que pudesse confirmar suas suspeitas ou intervir se necessário. Pensou em envolver as autoridades, mas sabia que precisava de algo mais concreto antes de tomar uma atitude tão drástica. Enquanto isso, a relação entre Alice e Amaro se fortalecia, apesar das barreiras impostas por Jonas e Cláudia. Cada pequeno encontro trazia um pouco mais de luz para a vida do idoso, mas também aumentava a tensão dentro da casa. Alice sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia ignorar o que seu coração lhe dizia. Amaro precisava de ajuda, e ela seria a pessoa a estender a mão. Alice passou os dias seguintes montando uma estratégia mais cuidadosa para ajudar Amaro. Decidiu que precisava estabelecer uma rede de apoio para agir de forma mais efetiva. Sem mencionar os detalhes, confidenciou a uma colega de trabalho, Camila, que também era enfermeira. Camila, experiente em lidar com situações delicadas, sugeriu que Alice buscasse sinais claros de negligência ou abuso antes de dar qualquer passo maior. É preciso ter certeza para ajudar de verdade, sem prejudicar ainda mais a pessoa que você quer proteger, alertou. Enquanto isso, na casa 17, Amaro tentava manter as interações com Alice em segredo. Sentia-se dividido entre o medo de represálias e a necessidade de agarrar a chance de escapar daquela vida sufocante. Cada conversa com Alice reacendia nele uma centelha de esperança, mas ele sabia que Jonas e Cláudia estavam mais vigilantes do que nunca. As palavras duras de Jonas e o tom de desprezo de Cláudia haviam se tornado ainda mais frequentes, e a pressão estava começando a se tornar insuportável. Em um momento de desespero, Amaro escreveu uma pequena mensagem em um pedaço de papel e o guardou no bolso de sua camisa, esperando uma oportunidade para entregá-lo a Alice sem ser notado. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas achou que aquelas palavras poderiam ser suficientes para fazê-la entender a gravidade da situação. Alice, por sua vez, intensificou sua vigilância. Passava pela casa em horários variados, tentando captar algo fora do comum. Uma tarde, notou que Jonas e Cláudia saíram juntos, como da última vez, aproveitou a ausência deles para visitar Amaro. Dessa vez, o idoso parecia mais nervoso, olhando constantemente para a porta como se esperasse ser interrompido a qualquer momento. Foi então que, com mãos trêmulas,
Ele tirou o bilhete do bolso e o entregou a ela. Leia depois, mas não aqui, sussurrou. Alice guardou o papel discretamente e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Quando voltou para casa, abriu o bilhete e sentiu o coração apertar ao ler as poucas palavras que Amaro havia escrito. Preciso sair daqui. Ajude-me. Era a confirmação que ela temia, mas também a motivação que precisava para agir com mais firmeza. Não poderia mais esperar. No dia seguinte, Alice decidiu abordar diretamente Camila novamente, explicando o que havia descoberto. Juntas, elaboraram um plano. Camila sugeriu que entrassem em contato com o assistente social, alguém que pudesse visitar a casa sob a justificativa de verificar as condições de Amaro. Mas antes de recorrer a isso, Alice queria entender melhor o que realmente acontecia dentro daquela casa. Precisava de mais provas. Semanas se passaram, e Alice se manteve firme. Continuou suas visitas ocasionais, sempre calculando cada palavra, cada gesto, para não levantar suspeitas. Em um dos encontros, Amaro mencionou algo que chamou a atenção dela. Jonas sempre se preocupa tanto com o dinheiro. Não sei por que ainda estou aqui se só causo despesas. A frase, aparentemente inocente, acendeu um alerta em Alice. Ela começou a suspeitar que Jonas e Cláudia poderiam ter interesses financeiros na permanência de Amaro sob seus cuidados. Com isso em mente, Alice começou a procurar informações sobre possíveis benefícios ou pensões que Amaro pudesse estar recebendo. Sabia que era uma questão delicada, mas precisava entender se havia algo que prendia Jonas e Cláudia ao idoso além do dever familiar. Para isso, consultou discretamente um conhecido que trabalhava com questões administrativas de aposentadoria. Ele confirmou que Amaro recebia uma pensão significativa, suficiente para cobrir despesas e ainda sobrar um valor considerável. Essa descoberta foi crucial. Alice começou a ligar os pontos e entender que a relação entre Jonas, Cláudia e Amaro era mais complexa do que parecia. Eles estavam se beneficiando financeiramente enquanto negligenciavam os cuidados básicos que ele precisava. A raiva que sentiu ao saber disso fortaleceu ainda mais sua determinação. Naquela mesma semana, Alice encontrou uma oportunidade inesperada. Enquanto passava pela casa 17, viu Jonas discutindo com alguém na porta. Era um entregador que insistia em receber um pagamento atrasado. Jonas, irritado, mandou o homem embora e bateu a porta com força. Alice observou tudo de longe, percebendo que os problemas financeiros do casal eram mais graves do que imaginava. Isso poderia ser o motivo por trás do comportamento deles, mas não justificava a forma como tratavam Amaro. Com todas essas peças se encaixando, Alice sabia que o momento de agir estava próximo. Entrou em contato com Camila novamente e juntas começaram a organizar os detalhes para envolver as autoridades competentes. Enquanto isso, continuava a visitar Amaro, garantindo que ele soubesse que não estava sozinho. Estamos quase lá, seu Amaro. Confie em mim. Não vou desistir do Senhor, disse ela em uma das visitas. Mas Jonas e Cláudia não estavam alheios às ações de Alice. Começaram a perceber que ela não era apenas uma jovem curiosa, mas alguém que estava se aproximando demais. Em uma noite, discutiram abertamente sobre o que fazer. Ela está nos cercando. Se continuar assim, pode acabar trazendo problemas, disse Cláudia, preocupada. Jonas, mais impulsivo, sugeriu uma abordagem direta. Talvez seja hora de colocarmos um ponto final nisso. A tensão dentro da casa aumentava a cada dia, e o tempo parecia estar se esgotando. Alice sabia que qualquer passo em falso poderia comprometer tudo, mas também sabia que não havia mais como voltar atrás. Ela estava decidida a fazer o que fosse necessário para garantir que Amaro fosse retirado daquela situação, mesmo que isso significasse enfrentar diretamente Jonas e Cláudia. A trama se desenrolava lentamente, como um jogo de xadrez em que cada movimento era crucial. Alice estava prestes a dar o próximo passo, mas o que ela não sabia era que Jonas e Cláudia também estavam planejando agir. A história continuava a se entrelaçar em mistério e tensão,
e o destino de Amaro permanecia em um delicado equilíbrio. Alice sabia que o momento era crítico. A cada dia, ficava mais claro que Jonas e Cláudia estavam conscientes de sua presença e desconfiados de suas intenções. Apesar disso, ela não podia recuar. Precisava ser cautelosa, mas também agir com rapidez. Decidiu que o próximo passo seria envolver alguém de fora, mas sem que Jonas e Cláudia percebessem que estavam sendo investigados. A visita de um assistente social parecia ser a melhor opção, mas Alice ainda hesitava em dar o passo definitivo, temendo que isso colocasse Amaro em perigo. Em mais uma de suas visitas ao portão da Casa 17, Alice encontrou Amaro mais abatido do que o normal. Ele não precisava dizer nada. Seu olhar cansado era suficiente para mostrar que algo estava acontecendo. Antes que pudessem conversar mais, Jonas apareceu na varanda e interrompeu a interação. Está na hora dele entrar. Não temos tempo para distrações hoje, disse com um tom frio. Alice tentou manter a compostura, mas sentiu o peso daquela situação. O semblante de Amaro, quando foi conduzido de volta para dentro, ficou gravado em sua mente. De volta à sua casa, Alice decidiu tomar uma atitude. Ligou para Camila e explicou que não podia mais esperar. Concordaram em acionar discretamente uma organização de assistência social, mas sabiam que seria necessário mais do que uma visita formal para resolver a situação. Camila sugeriu que tentassem reunir provas, caso Jonas e Cláudia tentassem negar qualquer acusação. Alice então começou a pensar em formas de documentar o que havia presenciado, sem colocar Amaro em risco. Enquanto isso, dentro da casa, Jonas e Cláudia estavam cada vez mais incomodados com a insistência de Alice. Durante o jantar, discutiram sobre o que fazer. Ela não vai parar. Você vê como ela olha para ele, como se estivesse tentando tirá-lo daqui, disse Cláudia, irritada. Jonas concordava, mas achava que ainda podiam lidar com a situação sem chamar atenção. Decidiram que precisavam limitar ainda mais as interações de Amaro com o mundo externo. Para isso, passaram a trancar a porta da frente e a vigiar seus movimentos com mais rigor. Alice percebeu rapidamente que algo havia mudado. Durante os dias seguintes, sempre que passava pela casa, via a porta fechada e nenhum sinal de Amaro na varanda. Tentou bater à porta, mas era sempre recebida por desculpas evasivas. Decidiu que era hora de buscar outra abordagem. Numa tarde, escreveu um bilhete e o deixou escondido na cerca, em um lugar onde Amaro pudesse encontrá-lo caso saísse ao jardim. O bilhete dizia: "Estou aqui por você. Não desista." 2 dias depois, Alice encontrou o bilhete em sua caixa de correio, com uma resposta tremida: "Eles estão mais vigilantes. Não sei quanto tempo posso esperar." Aquilo foi o suficiente para Alice decidir que precisava agir rápido. Com a ajuda de Camila, entrou em contato com o assistente social e relatou a situação de forma detalhada, mas sem mencionar seu envolvimento direto, para evitar suspeitas. O assistente concordou em realizar uma visita, mas alertou que seria necessário confirmar os relatos antes de tomar qualquer ação mais drástica. A visita aconteceu na semana seguinte. Jonas e Cláudia receberam o assistente com um misto de cordialidade e desconfiança. Alegaram que cuidavam de Amaro com dedicação e que ele era um homem reservado, por isso não costumava interagir muito. Amaro, intimidado pela presença do casal, confirmou o que eles diziam, mas seu olhar nervoso não passou despercebido. O assistente fez algumas anotações e foi embora, mas Alice sabia que aquilo não seria suficiente para mudar a situação. Frustrada, Alice decidiu arriscar mais. Numa noite, quando viu que Jonas e Cláudia haviam saído, foi até a casa 17 e chamou por Amaro. Ele abriu a janela do quarto e sussurrou: "Eles vão descobrir. Não posso fazer isso." Alice tentou tranquilizá-lo, dizendo que estava trabalhando para ajudá-lo, mas ele parecia estar perdendo as forças. Antes de sair, Alice deixou uma mensagem clara: "Quando estiver pronto, me avise. Estou esperando." Nos dias que se seguiram, Alice notou uma mudança no comportamento de Amaro. Ele parecia mais decidido,
como se finalmente estivesse reunindo coragem para agir. Jonas e Cláudia, no entanto, também estavam mais tensos, discutindo com frequência e evitando que Amaro ficasse sozinho por muito tempo. Alice sabia que o equilíbrio dentro daquela casa estava prestes a ruir. Certa manhã, enquanto Alice tomava seu café, ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou Amaro parado ali, ofegante e com um olhar de desespero. Eu não aguento mais. Me ajuda, por favor, disse ele, antes de quase desabar. Alice rapidamente o levou para dentro e o acomodou em um sofá. Sabia que a presença dele em sua casa poderia gerar problemas, mas naquele momento, a segurança de Amaro era sua prioridade. Jonas e Cláudia perceberam rapidamente que Amaro havia desaparecido. Ao notar que ele não estava no quarto, Jonas explodiu em fúria. Ela o tirou daqui. Eu sabia que essa mulher não era confiável, gritou. Cláudia tentou acalmá-lo, mas o pânico em seus olhos mostrava que também estava preocupada. Eles sabiam que, se Amaro começasse a falar, todo o esquema que haviam montado poderia desmoronar. Enquanto isso, Alice entrou em contato com Camila e o assistente social, explicando que Amaro havia decidido sair por conta própria e que precisava de proteção imediata. Juntos, organizaram uma reunião para discutir os próximos passos, garantindo que Amaro tivesse um lugar seguro para ficar enquanto a situação era investigada. Alice sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase na luta por justiça, mas sentia-se aliviada por finalmente ter dado um passo decisivo. Jonas e Cláudia não ficariam de braços cruzados. Enquanto Amaro começava a contar sua história, o casal planejava sua próxima jogada. O futuro ainda era incerto e o conflito estava longe de ser resolvido. Alice sabia que precisaria de toda a sua força e determinação para enfrentar o que estava por vir. As peças estavam em movimento e o desfecho daquela história ainda estava por ser escrito. Alice sabia que a situação estava longe de se resolver. Amaro, agora em sua casa, parecia aliviado, mas ainda carregava o peso de anos de sofrimento e medo. Sentado no sofá, ele segurava a xícara de chá que Alice havia preparado com mãos trêmulas. Apesar do alívio inicial, suas palavras vinham com dificuldade. Eles sempre diziam que era por minha segurança, que não havia outro jeito. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia. Alice ouviu em silêncio, respeitando o tempo de Amaro para organizar os pensamentos. Enquanto isso, Jonas e Cláudia estavam inquietos. A ausência de Amaro os deixava vulneráveis. Jonas andava pela sala com passos pesados, enquanto Cláudia tentava manter a calma. Se ele falar algo, pode nos prejudicar. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Jonas, furioso, já considerava confrontar Alice diretamente, mas Cláudia o alertou sobre os riscos. Se ela envolver as autoridades, estaremos acabados. Precisamos ser inteligentes. Na casa de Alice, Amaro começou a revelar fragmentos de sua vida nos últimos anos. Ele contou como Jonas e Cláudia haviam assumido o controle de sua pensão, justificando que era para administrar melhor os gastos. Mas, com o tempo, ele percebeu que pouco daquele dinheiro era realmente usado para ele. Eles diziam que era caro cuidar de mim, que eu deveria agradecer, mas eu sabia que não era verdade. Eu mal tinha o que comer, mal podia sair de casa. Cada palavra saía com esforço, mas a presença de Alice parecia dar a ele a coragem que faltava. Alice anotou cuidadosamente tudo o que Amaro dizia, sabendo que aquelas informações seriam cruciais para qualquer ação futura. Enquanto isso, pediu a Camila que ficasse em alerta. Sabia que Jonas e Cláudia não aceitariam a situação passivamente. E estava certa. Naquela mesma noite, Jonas bateu à porta de Alice. Ele estava furioso, mas tentava disfarçar com uma falsa preocupação. Amaro está aqui. Não está. Ele sumiu de casa. E estamos muito preocupados com a segurança dele. Alice respirou fundo antes de responder. Amaro está seguro agora. Ele me procurou porque não se sente bem em sua casa.
Talvez seja a hora de vocês explicarem por que ele estava tão infeliz. Jonas tentou manter a compostura, mas Alice percebeu a tensão em seu rosto. Isso é um absurdo. Você não sabe nada sobre nós. Está se metendo onde não deve. Ele disparou antes de se virar e sair, batendo o portão com força. Na manhã seguinte, Alice entrou em contato com o assistente social e relatou o ocorrido. Ela sabia que era o momento de formalizar as acusações. Com as informações que Amaro havia compartilhado, havia evidências suficientes para justificar uma investigação mais profunda. O assistente social garantiu que tomaria as medidas necessárias, mas alertou que o processo poderia levar algum tempo. Jonas e Cláudia, por outro lado, começaram a se sentir encurralados. Decidiram consultar um advogado para entender o que poderiam fazer para recuperar o controle da situação. O advogado, no entanto, foi direto. Se houver qualquer indício de má conduta, vocês terão problemas. Minha sugestão é que resolvam isso de forma amigável antes que as coisas piorem. Jonas saiu do escritório ainda mais irritado, sentindo que o cerco estava se fechando. Amaro, aos poucos, começou a se sentir mais confortável na casa de Alice. Ele ajudava com pequenas tarefas e passou a se abrir mais sobre sua vida. Contou histórias de sua juventude, de como conheceu Maria e de como a vida deles foi simples, mas cheia de amor. Alice percebeu que, por trás de toda a dor que ele havia carregado, ainda havia um homem cheio de histórias e sonhos que haviam sido sufocados pelo tempo. Mas o clima de tranquilidade durou pouco. Certo dia, enquanto Alice estava no trabalho, Camila ligou às pressas. Eles estão na frente da sua casa. Parece que querem entrar. Alice deixou tudo o que estava fazendo e correu para casa. Quando chegou, encontrou Jonas e Cláudia discutindo com os vizinhos, que haviam se reunido para impedir que o casal invadisse a propriedade. A presença deles atraiu olhares curiosos, e Alice soube que precisava usar aquilo a seu favor. Ela se aproximou, mantendo a calma. Vocês realmente acham que intimidar as pessoas vai resolver alguma coisa? Perguntou, com um tom firme. Jonas tentou reagir, mas os vizinhos começaram a intervir, dizendo que não permitiriam nenhuma atitude hostil. Percebendo que estavam perdendo a batalha pública, Jonas e Cláudia foram embora. Mas Alice sabia que aquele confronto havia marcado uma nova fase do conflito. Nos dias seguintes, o assistente social conseguiu uma liminar que proibia Jonas e Cláudia de se aproximarem de Amaro até que a investigação fosse concluída. Isso deu a ele um alívio temporário, mas Alice sabia que o casal não desistiria tão facilmente. Com o apoio de Camila, ela começou a procurar formas de tornar a situação mais segura e garantir que Amaro pudesse reconstruir sua vida sem medo. Enquanto isso, Jonas e Cláudia enfrentavam dificuldades crescentes. Sem acesso à pensão de Amaro, começaram a enfrentar problemas financeiros ainda mais graves. A pressão externa e interna os levou a uma série de discussões cada vez mais acaloradas. Cláudia começou a questionar se valia a pena continuar insistindo, mas Jonas estava determinado a retomar o controle, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Amaro, pela primeira vez em anos, começou a vislumbrar a possibilidade de um futuro diferente. Embora o medo ainda pairasse sobre ele, a confiança em Alice e o apoio que ela lhe oferecia davam força para acreditar que era possível superar o passado. Porém, ele sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, e a sombra de Jonas e Cláudia continuava a ameaçar sua recém-encontrada liberdade. A história ainda estava longe de chegar ao fim. O embate entre as forças do passado e a promessa de um novo começo estava apenas começando, e Alice sabia que precisaria estar preparada para enfrentar tudo o que ainda estava por vir. Amaro começou a se adaptar à nova rotina na casa de Alice. Apesar do alívio de estar longe de Jonas e Cláudia, ele ainda tinha momentos de ansiedade, como se a qualquer momento o passado pudesse invadir sua recém-conquistada tranquilidade. Alice fazia o possível para que ele se sentisse seguro. Sempre que percebia a inquietação em seus olhos, sentava-se ao seu lado e o encorajava a falar, trazendo conforto com sua presença calorosa.
Enquanto isso, Jonas e Cláudia estavam cada vez mais pressionados. A investigação em andamento começava a trazer consequências. O assistente social que cuidava do caso de Amaro visitou o local onde Jonas trabalhava, buscando informações sobre o comportamento dele. A notícia se espalhou rapidamente entre os colegas e Jonas passou a ser tratado com desconfiança. Para ele, aquilo era um golpe direto em sua autoridade, e a raiva contra Alice só crescia. Amaro, por sua vez, começou a se abrir mais sobre os anos que passou sob o controle de Jonas e Cláudia. Ele contou como seu sobrinho inicialmente parecia estar agindo com boa intenção, mas logo ficou claro que tudo girava em torno do dinheiro. Amaro raramente via sua pensão sendo usada em benefício próprio. Quando questionava, recebia respostas frias ou era silenciado com ameaças veladas. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha forças para sair. Eles me fizeram acreditar que não havia outro lugar para mim, desabafou ele. Alice, ouvindo isso, percebeu o impacto psicológico que Amaro havia sofrido durante anos. Mais do que garantir que ele estivesse fisicamente seguro, ela sabia que precisaria ajudá-lo a reconstruir sua confiança e autonomia. Decidiu inscrevê-lo em um grupo comunitário de convivência para idosos, onde ele poderia conhecer novas pessoas e compartilhar experiências. No início, Amaro relutou. Sentia-se inseguro e temia ser julgado. Mas, com o incentivo de Alice, aceitou o convite. No primeiro encontro, Amaro foi recebido por outros idosos que compartilhavam histórias de vida, muitos deles também marcados por perdas ou dificuldades. Ele ouviu mais do que falou, mas começou a perceber que não estava sozinho. Aos poucos, aquele ambiente acolhedor começou a ajudá-lo a recuperar algo que ele achava ter perdido para sempre: o senso de pertencimento. No entanto, mesmo com esses avanços, Amaro sabia que Jonas e Cláudia ainda representavam uma ameaça. Certa noite, Alice recebeu uma ligação do assistente social. Ele informou que haviam encontrado irregularidades na maneira como Jonas e Cláudia administravam a pensão de Amaro. Algumas transações financeiras suspeitas estavam sendo investigadas e havia indícios de que o casal poderia ter usado o dinheiro para fins pessoais. Alice sentiu um misto de alívio e preocupação. Sabia que aquilo era um passo importante para proteger Amaro, mas também temia que Jonas pudesse tentar algo desesperado. De fato, Jonas parecia estar cada vez mais encurralado. Ele passou a culpar Cláudia pelos problemas que estavam enfrentando e a relação entre os dois começou a ruir. Cláudia, por outro lado, estava começando a considerar desistir de tudo. Talvez seja melhor deixar Amaro em paz. Já perdemos tanto, disse ela durante uma das discussões. Mas Jonas estava obstinado. Ele não vai destruir o que construímos. Vamos dar um jeito nisso, respondeu, com um tom que deixava claro que não recuaria. No dia seguinte, enquanto Amaro participava de mais um encontro no grupo de convivência, Alice notou um carro estacionado do outro lado da rua. Sentiu um arrepio ao reconhecer Jonas ao volante. Ele parecia estar observando a casa, esperando uma oportunidade. Alice imediatamente chamou a polícia e informou sobre a presença dele, mas Jonas foi embora antes que as autoridades chegassem. Aquilo deixou Alice em alerta. Sabia que ele estava ficando cada vez mais imprevisível. Para reforçar a segurança, Alice instalou câmeras ao redor de sua casa e pediu que Camila passasse a frequentar o local com mais frequência, garantindo que Amaro nunca ficasse sozinho. Apesar disso, ela sabia que não poderia viver nesse estado de vigilância para sempre. A solução definitiva só viria com o encerramento da investigação e com a responsabilização de Jonas e Cláudia. Enquanto esperavam pelos desdobramentos legais, Amaro começou a se sentir mais confiante. Ele passou a contribuir com as atividades do grupo de convivência e até começou a cuidar de um pequeno jardim comunitário, algo que sempre lhe trouxe alegria. Alice percebeu como aquelas pequenas mudanças estavam transformando a vida dele, trazendo de volta a leveza que há muito tempo havia desaparecido. Porém, a tensão aumentou quando Alice recebeu um aviso de que Jonas havia contratado um advogado para contestar a liminar que o mantinha afastado de Amaro.
Ele alegava que tudo não passava de um mal-entendido e que estava sendo injustamente acusado. Alice sabia que aquilo era uma tentativa desesperada de recuperar o controle, mas também entendia que precisavam estar preparados para enfrentar essa nova investida. A audiência que definiria o destino de Amaro foi marcada para as semanas seguintes. Enquanto isso, Alice continuava a reunir provas e depoimentos para garantir que a verdade prevalecesse. O apoio de Camila, do assistente social e do grupo comunitário foi fundamental nesse processo. Amaro, agora mais forte e confiante, também estava disposto a falar sobre o que havia vivido, mesmo que isso o deixasse nervoso. Jonas, por sua vez, estava cada vez mais isolado. Cláudia, cansada de viver sob constante pressão, começou a se afastar dele, percebendo que a obsessão de Jonas estava levando ambos a um caminho sem volta. Jonas, no entanto, estava disposto a lutar até o fim, mesmo que isso significasse destruir o pouco que ainda restava de sua própria vida. Com a audiência se aproximando, todos sabiam que o momento decisivo estava prestes a chegar. O futuro de Amaro dependia não apenas das evidências reunidas, mas também de sua coragem para enfrentar o passado. Alice, determinada a ver justiça sendo feita, prometeu que estaria ao lado dele em cada passo desse processo. Mas, mesmo com todos os esforços, ela sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. O desfecho permanecia em aberto, como uma página que aguardava para ser escrita. Os dias que antecederam a audiência foram marcados por uma mistura de tensão e esperança. Amaro, que antes hesitava em revisitar suas memórias dolorosas, agora demonstrava uma coragem inesperada. Sentado à mesa de Alice, ele releu os apontamentos que haviam sido feitos sobre sua situação, revivendo momentos difíceis, mas disposto a contar sua história. Alice, ao seu lado, garantiu que ele teria toda a assistência necessária para enfrentar Jonas e Cláudia. No dia marcado, o tribunal estava lotado. Representantes do grupo comunitário de Amaro, vizinhos de Alice e até mesmo Camila estavam presentes para demonstrar apoio. Jonas e Cláudia chegaram acompanhados de seu advogado, visivelmente desconfortáveis. Para eles, aquele era o último recurso. Jonas estava decidido a negar tudo, enquanto Cláudia parecia mais retraída, com um semblante que oscilava entre o remorso e o medo. O depoimento de Amaro foi o ponto central da audiência. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ele descreveu os anos de negligência e exploração. Relatou como sua liberdade foi retirada aos poucos, como suas economias foram usadas para sustentar os luxos de Jonas e Cláudia, enquanto ele vivia na solidão e no descaso. Suas palavras foram acompanhadas por evidências financeiras apresentadas pelo assistente social, confirmando as transações suspeitas e o uso indevido de sua pensão. Quando chegou a vez de Jonas depor, ele tentou inverter a narrativa, afirmando que tudo não passava de mal-entendidos. Cláudia, por outro lado, ao ser questionada, hesitou. Por um momento, parecia prestes a confirmar a versão de Jonas, mas algo dentro dela mudou. Com o olhar abatido, ela começou a admitir que sabia o que estavam fazendo e que havia se calado por medo de confrontar o marido. Suas palavras foram uma reviravolta que pegou todos de surpresa, inclusive Jonas, que não conseguiu esconder sua indignação. O juiz, após ouvir todos os depoimentos e avaliar as provas, determinou que Amaro não voltaria à casa de Jonas e Cláudia. Mais do que isso, ordenou que o casal devolvesse parte dos valores desviados e respondesse judicialmente pelas irregularidades. Jonas saiu do tribunal em silêncio, mas o ódio em seus olhos era evidente. Cláudia, por outro lado, parecia aliviada por finalmente ter colocado um ponto final naquilo. De volta à casa de Alice, Amaro sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ele podia imaginar um futuro sem medo ou controle. Alice, ao vê-lo sorrir com sinceridade, soube que todos os esforços haviam valido a pena. Ainda assim, ela sabia que a recuperação dele seria um processo gradual, mas estava disposta a acompanhá-lo em cada passo.
Com o tempo, Amaro encontrou uma nova rotina que lhe trazia paz. No grupo de convivência, tornou-se uma figura inspiradora, compartilhando sua história e encorajando outros a não se calarem diante de injustiças. O jardim comunitário que ele ajudava a cuidar floresceu, assim como ele próprio. Alice, por sua vez, tornou-se mais do que uma amiga para ele. Era uma espécie de família escolhida. Jonas, depois de perder o controle sobre Amaro, enfrentou não apenas as consequências legais, mas também o isolamento social. Sua reputação foi abalada e ele viu sua vida desmoronar. Cláudia, por outro lado, tentou reconstruir sua trajetória longe dele. Decidiu começar de novo em outra cidade, em busca de redenção por seus erros. A pequena Vila das Camélias, que antes parecia apenas um cenário tranquilo e monótono, tornou-se o palco de uma transformação marcante. Amaro, que antes vivia à sombra de um passado doloroso, encontrou forças para recomeçar. E Alice, cuja bondade e coragem haviam sido a chave para essa mudança, continuou a espalhar sua luz, inspirando todos ao seu redor. No fim, a história de Amaro não foi apenas sobre sobrevivência, mas sobre a capacidade humana de resistir, superar e recomeçar. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes, elas serviam como um lembrete de que até mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de encontrar uma nova chance, de florescer novamente, como o jardim que ele agora cuidava com tanto carinho. O que parecia ser o fim transformou-se em um recomeço, e a esperança, afinal, triunfou.